Olá pessoal, quarta-feira, 14 de junho de 2017, Dia Mundial do Doador de Sangue. Parabenizar todos que são doadores, os bancos de sangue estão com estoques relativamente pequenos e a gente, se puder doar o sangue uma vez por ano, 2 vezes por ano, é muito bom, né? Porque você vai ajudar seu semelhante. Também doar a medula, né? Medula óssea, você vai lá, faz um testezinho. Se tiver alguém compatível no mundo, você pode ajudar essa pessoa a se recuperar de um problema grave. Hoje começa a era Levir Cup na Vila Belmiro, o Santos que vem de 2 vitórias, uma vitória com o Botafogo no finalzinho, meio ranhetada, e outra mais convincente contra o Atlético Paranaense, começa com a era Levir Cup. Levir, que é um treinador que tem o jeitão dele de não gostar de medalhão, de pôr medalhão no lugar dele, às vezes dá certo, às vezes não dá, mas está aí hoje Santos e Palmeiras às 21h45 na Vila. Você, torcedor do Santos, em vez de ficar reclamando no Facebook, tal, economiza o dinheiro da cerveja, que muitas vezes gasta no barzinho e tal, vá à Vila Belmiro ajudar o nosso clube a conseguir um bom resultado. Uma nova chance para a reciclagem, questão do lixo, né, do sítio ambiental do Sítio das Neves, a questão que já está transbordando, não tem mais condição, e a nossa região não tem um incinerador, como em Barcelona, como nos países de primeiro mundo, e está aí essa questão do lixo, um indo para Mauá, o resto ficando aqui no Sítio das Neves. Quase no ano 2020 nós com esse problema ainda. Pai do estudante que fugiu de casa vai se apresentar à polícia hoje. É complicado, né? Agora já tem versão que ele batia na menina, tem versão dele contra a menina, é complicado, né? É total desestruturação do lar. Projetos de interesse executivo são adiados na Câmara Municipal de Santos, né? Então, temos alguns projetos que estão sendo adiados. Defesa de Aécio afirma que ele não descumpriu decisão judicial. Ele se afastou do cargo, mas está recebendo tudo, está com o gabinete dele montado, só ele que não vai lá, né? Então, é complicado essa questão do Aécio Neves, porque ele continua com os vencimentos dele, só não aparece mais lá. Para discutir essas outras questões, que você pode ligar desde agora, ou melhor, passar um WhatsApp para o programa, pelo 997115545. E também você pode fazer como o Uriel Vilas Boas, que participa, o palmeirense Uriel, apreensivo hoje, que liga rapidinho no intervalo do programa. Hoje nós temos como convidados o Aldo Santos Pinto, advogado, e também Heraldo dos Santos, jornalista e advogado também. Como é dia para, eu vou começar pela direita, então apresentar primeiro o Heraldo dos Santos. É um prazer tê-lo novamente aqui na nossa TV Com. A honra é toda minha, Filete. Eu agradeço mais uma vez o convite de participar aqui do Ação e Reação. É sempre importante a discussão dos problemas da cidade e da região. E mais feliz ainda por estar na presença aqui do Dr. Aldo Santos, que a fama precede o homem, viu? Já o conhecia de nome, mas não o conhecia pessoalmente, e hoje também tive esse grato prazer. Também o nosso querido Aldo Santos Pinto, aqui à minha esquerda, à direita de você na tela. Obrigado, Filete, pelo anúncio, pela lembrança, pelo convite. Eu agradeço sempre o pessoal da TV Com, a Daiane, a Gia, a Cristina, o pessoal muito simpático, sempre recebendo muito bem. Fiquei feliz também, não conhecia pessoalmente, fiquei até meio sem jeito aqui, porque certamente é gentileza do Heraldo que está anunciando da forma como me anunciou. Na verdade é o inverso, né? Porque o trabalho dele na televisão regional é conhecido por todos. Eu hoje estou aqui para aprender. Eu gostaria só de fazer também uma observação. Nesse mês de junho, mês de Santo Antônio, mês em que alguns famosos fazem aniversário, como Angelina Jolie, Johnny Depp, eu vou perguntar para o nosso telespectador, para que mande no seu WhatsApp, Filete, qual dos 3 da mesa o telespectador acha que faz aniversário neste mês de junho? Bom, brincadeiras à parte, hoje foi dia de Santo Antônio, e eu queria agradecer a audiência ontem no programa, né? Segunda-feira com Cassione Clemente, sempre uma grande audiência, né? E ontem o WhatsApp continuou depois do programa com a discussão do táxi, do Uber, com a questão dos políticos, com a questão do Gilmar Mendes, que ele é um ministro que devia ter orgulho de ser ministro e não ficar se metendo em falcatrua, né? Se um dia, lógico que eu não vou ser convidado nunca, mas se um dia eu for convidado para ser ministro de alguma coisa, ministro da Agricultura, eu vou ter orgulho do meu cargo, poxa, deixar esse legado aí para minha família e tal. Agora as pessoas vão lá, parece que
ficam lá jogando, tal, uma coisa muito se metendo com o político, uma coisa que devia ser totalmente fechada, fica lá uma bagunça total, né? Então eu queria agradecer, mas lembrando que o programa termina às 2h15 e que na reprise às 10h30, 11 horas, estamos adequando os horários, nas reprises do programa já a gente não pode mais trabalhar como se fosse ao vivo. Mas muitas pessoas mandam perguntas à noite e eu respondo, né? Mas simplesmente eu respondo da minha maneira, só que infelizmente não pego o Heraldo nem pego o Aldo mais aqui. Queria mandar um abraço para a Noemi Francesca de Macedo, jornalista, esposa do Heraldo dos Santos, e a esposa do Dr. Aldo com a sua filhinha, que também estão vendo o programa agora, e a Valéria Capô de Casa, irmã do Augusto, que está sempre me puxando a orelha aqui, entendeu? Tem a Daiane que me puxa a orelha, tem a Gisele, tem o Reale, tem a Amanda, tem a Cris, tem a dona Joana do café, essa é boazinha, faz só o café, tá tudo bem. Então mas tem a Valéria, quando eu faço alguma brincadeira aqui que ela não gosta, ela já me dá uma dura aqui também, isso é bom. Vários produtores no programa, isso é sempre bom. Filete, eu vou pedir licença para você, porque hoje eu tenho que fazer isso, eu tenho que cumprimentar a Noemi, porque hoje é o aniversário dela. Se não faço isso, acaba apanhando em casa, você sabe disso. Parabéns, Noemi. Minha primeira assessora de imprensa, eu não sabia nem o que era release, faz 30 anos atrás também, ninguém sabia o que era. Eu não sabia nem o que era um release, e a Noemi, assessora de imprensa maior da Unisanta lá, naquela época que o Dr. Milton estava vivo, a Lúcia e a Silvia eram bem, ainda estão bonitas, é lógico, mas bem mais novas, né? Então a universidade como é que era o negócio? Era Universidade Santa Cecília dos Bandeirantes, era uma fusão da Rosinha Viegas, que tem o Rubinho, que tem a Renata, com a família Teixeira, fusionou, né? Então eu dava aula para as duas, né? Que era a Universidade Santa Cecília dos Bandeirantes, os Bandeirantes pegou da Rosinha, que hoje é o Unimes, né? E a Noemi foi a primeira assessora de imprensa, e depois que cada um foi para o seu lado, cada um teve os cursos para Unisanta e Unimes, a Noemi ficou para o lado de Santa Cecília. A gente teve que decidir qual lado que né? Eu ainda fiquei dando tempo de aula para as duas, mas depois fiquei no Santa, depois fico para a Unimes também. Então, queria abraçar também o pessoal da Unisanta e da Unimes, que estão sempre vendo o programa aqui, o Rubinho, a Renata e a família Teixeira. Heraldo, pai de estudante que fugiu de casa vai se apresentar à polícia. Tudo isso é polêmico, né? A estudante Glória Maria de Souza, que fugiu de casa no Gonzaga, disse que vivia um ambiente de agressões, e conforme apurou o Diário do Litoral, Raton está em todas, Raton vai em cima. É prostituição na Zona Noroeste, prostituição no centro, é molecada que está fazendo aviãozinho, o Raton faz a matéria, dá uma repercussão enorme, né? Matérias polêmicas. E o advogado acompanhou o depoimento dela, e ela falou que apanhava, tal. Já o pai dela falou que não, que ela é uma menina rebelde, que sai de casa, tal. Então, eu tenho muito medo de fazer pré-julgamentos, né? Mas, enfim, como é matéria, destaque, todo mundo está comentando, nós temos que comentar aqui também. É verdade, mas o que a menina relata, essa jovem, é um histórico, né, de violência que vem desde quando ela era criancinha ainda. E tem também uma irmã dela, né, que na verdade era enteada desse cidadão que está sendo acusado, cidadão que se apresenta aí, ou se auto-intitula como escritor, né, mas me parece que a coisa realmente é bastante séria e em desfavor dele. Quer dizer, agora cabe às autoridades, como você bem disse, não cabe a nós julgar ou pré-julgar, mas as evidências e o histórico é muito em desfavor dele. Então é preciso que realmente as autoridades apurem o quanto antes isso, porque é curioso. Você veja, a menina foi dito que ela fugiu de casa, aparece na casa da sua meia-irmã lá em Mongaguá, é entregue para o pai, né, que é o acusado, pelo conselho tutelar. A menina diz que não quer ir embora, e ainda assim o conselho tutelar a entrega. Deveria já começar essa apuração lá pelo conselho tutelar de Mongaguá. Mas não, ela veio para Santos e acabou revelando esse histórico de serviços aí que era submetida sempre. Eu acho que pesa bastante contra ele, né? Mas cabe às autoridades apurar direitinho e, se for o caso, processá-lo e que ele responda aí na forma da lei. O pai, o escritor Joselito de Oliveira Rocha, de 40 anos. Você conhece algum livro dele? Não. E a mãe é Maria José de Souza Franklin, de 44 anos, que diz também que é agredida fisicamente. É complicado essa questão, né? Já deu o nome do pai, da mãe, saiu na imprensa. De repente, se tiver algum erro de percurso aí, vai ficar complicado. Mas, enfim, é isso. Eu não conheço. Inclusive, eu vou falar de um livro daqui a pouco nós vamos falar de um livro que eu recebi, fui presenteado aqui na TV Com, e queria agradecer o livro e tal, mas vamos continuar com esse assunto. Eu acho que o grande
a grande repercussão que esse assunto teve foi por conta de um desaparecimento, né? Isso chama atenção mesmo, o desaparecimento de uma jovem bonita pelas imagens aí, e a reviravolta que o caso deu no momento em que encontram essa jovem, ela fala que ela fez isso por conta de supostas agressões. Acho que isso foi o que deu essa repercussão ao caso, porque, infelizmente, violência dentro do lar acontece em todos os bairros da nossa região. Acho que esse é o ponto triste, de fato, dessa matéria, né? Surpreendente, por conta do desaparecimento, encontro e a revelação de suposta agressão, mas o ponto triste é que isso acontece em todos os bairros, nós sabemos disso, e eu não consigo imaginar uma situação dessa, porque, graças a Deus, eu sempre tive um lar onde meu pai e minha mãe sempre me respeitaram, né? Falo isso com muito orgulho, e hoje eu tendo uma filha pequena, tudo faço para que ela também tenha confiança, respeito, tranquilidade, acesso ao estudo, enfim. Então, para mim é algo inadmissível, a notícia em si já é para mim inadmissível, e eu espero que as pessoas que não passam por esse problema reconheçam que existe esse problema e, de alguma maneira, não deixe que isso transborde para dentro do seu lar. Heraldo, projetos de interesse executivo são adiados na Câmara. O primeiro projeto é aquela emenda à Lei Orgânica 006/2017, que altera para 10% o índice anual de incorporação do salário dos servidores, ocupantes de cargos comissionados. O cara ia para um cargo comissionado, ganhava 20% por ano e 5 anos incorporava aquele salário. Voltava para o cargo que tinha, por exemplo, o cara era porteiro, trabalhava no setor de zoonose, na carrocinha, trabalhava na feira, fiscal de feira. Ele ia para um cargo e incorporava 20% por ano, com 5 anos ele voltava para ser fiscal de feira com aquele cargo de chefia o que ele ocupou. Agora querem passar para 10%, né? Mas parece que foi o vereador Benito Furtado que fez um estudo e tal, e o Paulo Barbosa mandou para a Câmara. Então essa diminuição de incorporações foi adiada por causa da vereadora Thelma de Souza e Rui de Rosses. O líder do governo, Ademir Pestana, protestou, mas a Thelma de Souza diz: nós vereadores estamos chegando agora, não conhecemos o processo. O Fabiano não leu, a Audrey Cleis não leu, o Lincoln também não sabe, o Chico também não sabe. Eu gostaria que pudéssemos, no momento, ter o debate, né? É bom, o vereador tem que ler, viu? Não adianta só votar sem saber o processo. Então, eu acredito que se o Fabiano, a Audrey Cleis, que está até com uma posição independente do governo, disse que ela teve até um problema, que outro dia ela foi dura contra o governo e depois tomou uma chamada, mas não tem que tomar chamada nenhuma não, tem que trabalhar em prol da população, os votos dela ela tem que fazer valer. E o Chico do Setaporte também não leram o projeto, então se não ler, como é que vai assinar? Não é isso? O projeto é um avanço, se bem que eu acho que não teria que incorporar nada. Se o cidadão é servidor público e ele foi guindado a um cargo de chefia, um cargo de secretário ou de diretoria, ele vai receber aquele provento enquanto permanecer no cargo. Não teria que ter incorporação nenhuma. Isso é inadmissível. Pô, mas o Furtado já arrumou uma briga passando de 20 para 10, tu não quer nada, então vai... Mas é verdade, é verdade. Matar o vereador, né? Você fez um concurso lá, de repente você vira diretor de não sei o que lá na prefeitura. Vai receber, durante o período em que você estiver no cargo, o salário do cargo. Por que incorporar? Não tem sentido incorporar. Já foi bem pior para os cofres públicos. Bastava um dia o cidadão ser nomeado e ele já incorporava ad eterno aquele valor. Eu acho que foi na época em que o Mantovani Calejon era vereador, que ele propôs essa redução para 20% ao ano de incorporação. 20%, a cada ano passado, o servidor incorporava 20%. Quer dizer que o cara trabalhava, por exemplo, no serviço de limpeza municipal, que é um serviço muito útil. Aí ele era amigo do rei, ele um dia, por um cargo de chefia, um feriado, coloca o cara na sexta-feira aí, né, então, ficava um dia lá, voltava o camarada lá, ficava a vida toda como ganhando salário de secretário. Aí estoura qualquer prefeitura, né? Ficava, e quando aposentava, recebia o valor do cargo de secretário, ou enfim, aquele que ele respondeu durante 24 horas, vamos dizer assim. O Benito Furtado sempre se colocou contra isso, né? E fez esse estudo, e o prefeito acabou aquecendo a esse pedido dele, levou. Agora, se os vereadores aí que você nominou
pediram para ter mais tempo de estudo do projeto, eu acho que é absolutamente normal, nada impede que aconteça a votação, porque já me parece que já passou em primeira votação. Eu falei que não leu, mas eu me expressei mal. Não é que não leu, não estudou. Leu, não, deve ter lido, né? Porque se eu li, que não sou vereador, sei lá. Mas assim, às vezes o vereador tem que se aprofundar na matéria. Não dá para ficar votando sem... tudo bem que tem partido, tá, mas o cara tem que ter uma independência também, senão vira uma bagunça, né? É outra coisa que é um vício grande, por exemplo. O cidadão ele faz um concurso, Filete, telespectadores, e aí ele faz um concurso, vamos dizer assim, oficial de administração. Então ele teria que cumprir aqueles 3 anos, né, do estágio probatório, mas uma vez nomeado, ele já é guindado por um dos vereadores e fica à disposição da Câmara. Quer dizer, ele nunca vai trabalhar na função em que ele se meteu a um concurso público. Quer dizer, é outro vício, né? Aí, se ele fica 3, 4 anos, incorpora, volta, jamais vai cumprir, executar a tarefa para a qual ele se candidatou e foi aprovado, e fica aquele inchaço na máquina. Você quer dizer que o cara faz um concurso abaixo do nível cultural dele, né? O cara PhD de física, não é questão de ele faz do nível cultural. Um concurso facinho para ele entrar. Depois o vereador, não, fala a verdade, depois o vereador guinda ele para um cargo, e quando ele volta para aquele cargo, e aí vamos supor, eu sou responsável por um time desse. Aí o funcionário sai de lá e vai para outro lugar. Não me põe um funcionário para reposição. E daqui a 4, 5 anos ele também não volta. Porque ele não vai querer ganhar 10, 8 mil e voltar para um cargo desse. Aí o que acontece? Ele não volta, fica encostado em algum lugar lá e a prefeitura fica sem a manutenção da cidade, né? Exatamente. Na verdade, esse cidadão, ele acaba funcionando como um cabo eleitoral privilegiado do vereador, do político, né? É um vício que precisa acabar também no serviço público. Fez o concurso, vai ter que cumprir, pelo menos aí o estágio probatório, vai ter que cumprir. Se depois do estágio probatório ele der a sorte de ter um amigo na Câmara ou na Assembleia e for chamado, aí é outra história. Mas enquanto estiver ali no estágio probatório, eu acho que tem que ser cumprido. Aldo, a pedido do líder do PSDB, o vereador Boquinha, o secretário de Adjunto de Desenvolvimento Urbano, Glaucus Farinello, irá à Câmara na segunda-feira para explicar para os vereadores e tirar as dúvidas possíveis. Nós já entendemos que não há mais espaço para amadorismo no poder público. Essa ideia de se enaltecer alguns empresários, gestores que estão se aventurando na política, no executivo, como o prefeito de São Paulo, ela está sendo muito bem observada. Alguns, claro, falam que há um certo exagero da autopromoção dos fatos ou dos atos que estão sendo feitos em São Paulo, mas, inegavelmente, é um modelo a ser observado. Não é possível você trabalhar com uma promoção, incorporação, sem um estudo de uma projeção de quais são esses impactos que isso causa, ainda que esses concursados venham efetivamente a trabalhar nas funções para as quais eles estão prestando os concursos. Não se pode perder de vista o que está acontecendo com o estado do Rio de Janeiro. Bastou diminuir, né, a receita relativa aos royalties, enfim, ao petróleo, que o estado revelou algumas maravilhas em termos de benesses a alguns funcionários, né? Então esse tipo de situação tem que ser muito bem estudado e tem que ser apresentado para a população qual é o impacto dessas condições. Não adianta falar, eu vou reduzir de 10, de 20 para 10 e achar que isso é bom. E qual é o impacto desse 10? Tem que informar qual é o impacto disso, né? Você falou, Filete, agora há pouco, que se você for convidado a ser ministro, talvez... Eu acho que nós temos que voltar os nossos olhos para o município. O município é o ente da federação, a meu ver, o mais importante. É ali que está acontecendo tudo. É ali que está a família, é ali que está a empresa, é ali que está o trânsito, o lixo, enfim. Todos os problemas da nação, eles podem ser solucionados se cada município começar a gerir todos os seus problemas de maneira efetiva. Por exemplo, nós temos o porto, que a gente não consegue gerir o porto. Então, eu acho que, só para completar um assunto ligado ao outro, nós não podemos mais viver com amadorismo na política, nós temos que estar atento a isso. E você, Filete, poderia sim ser ministro aqui em Santos, ser secretário aqui em Santos, em algum momento, já que você declinou em algumas oportunidades de ser
candidato a chefe do executivo. Eu sei nos bastidores que algumas pessoas tentaram lhe convencer nesse sentido. Mas você, que é uma pessoa que trabalha desde cedo, tem a sua empresa, não vai certamente jogar dinheiro fora, não joga na empresa, não vai jogar no poder público. Está aí, acho que talvez o profissionalismo de pessoas que já dão certo nas suas áreas contribuir um pouco para o poder público. Beleza, queria agradecer os elogios, mas vamos ficar por aqui mesmo. Cunha presta depoimento nessa quarta-feira. Cunha que está presente de outubro, quem diria, o todo-poderoso Cunha no Rio, mandando e desmandando em tudo que é empresas no Brasil, não é formalmente investigado no caso, mas citado em conversa, e vai prestar depoimento hoje contra o Cunha, contra o presidente Michel Temer, após delação de empresários do grupo JBS. O pessoal do JBS já está nos Estados Unidos, está com as mulheres, tal, e o Cunha tem uma oitiva, deve estar falando agora, lá em Curitiba, né? Ele pede adiamento, porque ele entende que não tem pleno conhecimento de todo esse processo. Eu acho que ele não vai falar nada, né? Eu acho que ele não vai falar nada. Não vai delatar nada. Ele não combinou nada ainda com o presidente Michel Temer, então... Mas e os 500 mil que ele recebia por semana que não está recebendo mais? Essa é a afirmação lá dos empresários da JBS, lá, mas não se confirmou isso ainda, né? O único dinheiro que apareceu foi o dinheiro da mala lá do Rocha Loures, né? E agora os advogados do senador Aécio Neves devolveram uma mala lá, ou algumas malas, com mais de 1,5 milhão de reais, né? Então, os únicos dinheiros que apareceram dessas últimas gerações foram esses. Mas não é engraçado? O Aécio faz um monte de coisa errada, fala que é honesto, pá, que tal. Um verdadeiro playboy do Senado. Aí ele fala que... Aí ele quer pagar o advogado com o dinheiro nosso. Quer dizer, pô, se ele fez, tem que pagar com o dinheiro dele, pô. A mãe dele mora numa cobertura que vale 20 milhões, paga 18 mil de condomínio por mês. A mãe dele não trabalha. Quer dizer, quem está pagando, deve ter aposentadoria, mas quem está pagando é ele. Aí ele quer que a sociedade pague os 2 milhões dele. Porque esse dinheiro é roubado, né? Esse dinheiro vai ser pego do BNDES, em algum lugar, pô. Não, o dinheiro que ele pediu foi para a JBS. Sim, né? A JBS dá dinheiro para alguém? A JBS vai lá no BNDES, financia a coisa para pagar, perder de vista e fica dando dinheiro para o político. Vai você fazer um financiamento do BNDES para montar uma escola, uma clínica, para ver quantas dificuldades vão te colocar. Filete, agora, eu não consigo fazer um empréstimo nem no Banco do Povo. Então, agora você acha que ele está dando dinheiro porque ele é bonito? Ele está dando dinheiro porque ele pegou vai pegar 400 milhões lá, vai aplicar metade na bolsa, vai fazer variar dólar e tal, e depois ele paga para os empregados dele, para os escravinhos dele, que são os políticos. Na verdade é isso. Na verdade é essa troca, né? Esse jogo de interesses da política, dessas empresas, que vejam essas delações o que trouxeram. Trouxeram a compra de projetos de lei, né, facilidades para esses grupos todos. Você veja que até montadoras de veículos, né, conseguiram, durante os governos aí do Lula, Dilma, facilidades demais. Então, tudo isso é muito ruim para a nação, é muito ruim para o Estado brasileiro. Tudo isso precisa realmente ser colocado, passado a limpo e vir uma punição mesmo. Não o que a gente viu na semana passada lá no TSE. Aquilo realmente sepultou, e trouxe um descrédito muito grande para o nosso judiciário. Aquilo foi realmente muito triste. E mais um incentivo para se acabar com a justiça eleitoral. Qual a finalidade da justiça eleitoral? Desconsiderar provas? Então, fica um descrédito muito grande. Uma instituição que era uma das mais creditadas no país, né? Estou pensando, olha, já pensou o Wesley conversando com o irmão dele? Olha, nós vamos dar Aliás, ele está aqui no Brasil, né? Ele veio, né? Ele veio. Vamos dar 2 milhões pro fulano de tal. Putz, esse cara é chato pra caramba, tá pedindo 3 milhões. Dá logo pra esse vagabundo aí, pra ele votar numa coisa pra gente. Imagine como é que eles diziam, os caras são metidos, né? São milionários, são aquele novo rico, né? Imagine como é que eles deviam tratar os políticos. De falar, pô, dá pra esse pobre coitado esse dinheiro, assim, devia ser uma coisa tão engraçada, um diálogo deles entre os irmãos. Pô, esse cara veio pedir 2 milhões para o advogado dele, entendeu? Imagine como é que eles deviam tratar a figura do nosso político eleito, como é que devia se desmoralizar dentro da empresa, né? Certamente não era uma conversa urbana, né? Não era uma conversa
urbana com elogios ou, enfim. Mas o assunto aí do Cunha, aliás, a fotografia é muito emblemática, né? O fotógrafo que conseguiu clicar aí, o Eduardo Cunha, foi muito feliz naquela Folha de São Paulo de naquela foto. Mas assim, o que tem de fato, o que é fato, é que a cada adiamento nesse inquérito, esse inquérito não se conclui. Enquanto esse inquérito não se conclui, não há a possibilidade do procurador-geral... Olha lá, Daiane e a Gisele já puseram, você pediu, olha lá, o Cunha. Não há... A mulher dele fez umas 20 cirurgias plásticas, mas o Cunha não fez, tu vê que ele tá aí, né? Mas mostra a sabedoria, não é isso? Muita carne enlatada, né? Mas enquanto esse inquérito não termina, não há possibilidade de se oferecer denúncia, e um dos possíveis denunciados é o presidente da República, né? Então, esse é um fato que nós sabemos com relação ao inquérito. E aí, para completar o pensamento que o Heraldo disse, há um estudo que indica que a justiça eleitoral no Brasil custa em torno de 2 bilhões por ano. Isso significa dizer 5 milhões por dia. É a hora do povo pensar se vale a pena nós também bancarmos uma justiça eleitoral, porque nós já temos uma justiça civil, uma justiça federal, que ela pode muito bem absorver esses processos, até porque são sazonais, eles acontecem algumas disputas eleitorais, seja de denúncia, de acusação, enfim, naqueles momentos eleitorais, né? O volume é bem menor que o volume que a justiça enfrenta. Então, será que vale a pena então bancarmos 5 milhões por dia? Será que saúde, educação, segurança, mas eu prefiro escolher a educação, não mereceria esse destino de 5 milhões diários? Fica essa aí a minha indagação. Já pensou se a gente tivesse... A IBM está fazendo um computador virtual, né? Inclusive o Cláudio Mussi, o Lupercio Mussi, da 102.1, ele quer fazer no Instituto Histórico de Santos isso. Então, vamos supor, Bartolomeu de Gusmão, vai lá, você fala, ô Bartolomeu, tudo bem? Ele responde, tudo bem. Puxa, quais os livros que você publicou? Ele vai falar para você, você interage com ele como se fosse ele mesmo, né? A IBM já faz isso no mundo. Imagine se nós colocássemos aqui políticos antigos, o Rui Barbosa, tal, e nós explicássemos para ele, olha, o PSDB pôs uma ação na Dilma e Temer. A Dilma era do PT, que é um partido, o Temer do PMDB. A Dilma foi caçada foi caçada antes, ficou só o Temer. Aí o PSDB continuou insistindo na ação, não tinha mais como retroagir. Aí não aconteceu nada, porque teve um acordo. Aí o PSDB firmou uma parceria com o PMDB de novo. Não, mas o PSDB não foi que colocou a ação na chapa Dilma e Temer? Foi. Aí eles continuam porque em prol das reformas. É muito confuso, né, Heraldo? Se você pegasse um político, vamos supor, que morreu, sei lá, o próprio Ulisses Guimarães, tal, e o próprio General Figueiredo, vamos pôr para ficar um de direita, tal, fala assim, olha, aconteceu isso, peraí, mas como é que o PSDB está aliado com o PMDB, se foi o PSDB que meteu, mas era só para pegar a Dilma, não era para pegar o Temer. Fica muito complicado, né? Muito, muito. Voltando só na questão do custo da justiça eleitoral, até a Constituição de 88, nós tínhamos no país os chamados juízes classistas, que custavam também uma fortuna para o país, porque em cada vara do trabalho haviam 2 classistas, um representante do empregador e outro do sindicato dos empregados, né, dos trabalhadores. E isso se multiplicava nos tribunais regionais também e até no Tribunal Superior do Trabalho, quer dizer, custava uma fortuna o pagamento desses classistas todos, né? Então, é a hora realmente de se repensar essa justiça eleitoral. Nós já temos um arcabouço de justiça que pode muito bem julgar as questões eleitorais. Não é preciso manter, porque até a composição dela, doutor Aldo, você pode até me ajudar nisso, ela é híbrida, né? Você tem advogado participando, então até as 6 horas da tarde eu sou advogado, a partir das 6 eu sou juiz lá no tribunal. Quer dizer, fica meio esquisito, não dá para entender muito bem essa postura, né? Às vezes o classista resolvia a coisa lá fora, né? Chegava lá, pegava os advogados, geralmente as sindicalistas, tal, resolvia chegar para o juiz, ó, excelência, já está aqui tudo certo, já fizeram um acordo lá fora. Quer dizer, o classista às vezes
ele também diminuiu o trabalho do juiz. Mas tinha juiz que gostava, os juízes gostavam do classista, nem todos. Porque às vezes o classista resolvia lá fora, o juiz já chegava lá e já estava tudo pronto, né? Alguns classistas, de fato, trabalhavam bastante, já facilitavam o acordo para o juiz, outros nem tanto, né? Sim, o Paulo Pimentel foi classista, o falecido Emanuel Leon, tivemos várias pessoas aqui, até conhecidas probas na cidade, que foram classistas. Nós vamos a um breve intervalo, lembrando que 99711-5545, passe sua mensagem para o Dr. Heraldo, Dr. Aldo, críticas e sugestões para o programa. O telefone está na tela, o intervalo é muito rápido, já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Olá pessoal, estamos de volta, hoje dia 14 de junho, Dia Mundial do Doador de Sangue, com o Dr. Aldo Santos Pinto e o Dr. Heraldo Santos, 2 advogados, o Heraldo jornalista também. Bom, temos aqui várias perguntas, né? Nosso amigo Sidney Costa, que falou no programa aqui que os 3 melhores amigos dele são o Heraldo, Filete e Antônio Carlos da Atmas. O Antônio Carlos que ontem comemorou o dia 13 de junho, fazendo uma festa de São João na Atmas, com paçoca, bolinhos, enfim, umas 60, 70 pessoas. O Antônio Carlos que está se notabilizando como um dos maiores presidentes de clube na questão festiva, né? Tipo o Darcio Dulce, o Conde Bandeira na época do nosso saudoso Caiçara na praia, o Darcio Dulce lá no Iraporchá, que Deus o tenha, né? Então esse é o Antônio Carlos, fazendo festas, eventos, noite da pizza, dia 24 tem a quermesse lá da Atmas, né? A quermesse da Atmas vai ter até cadeia lá, entendeu? Então, Antônio Carlos, um abraço. O Sidney Costa, que diz que 2 dos melhores amigos estão nessa mesa aqui, né? Uhum. Pergunte para os 2 convidados. A dinastia dos políticos corruptos governa em marcha e contra-marcha, manipulando o sistema político até o judiciário, para se manter imperturbáveis. Pergunto, qual a alternativa para votar presidente em 2018? Essa questão, 2018. Eu acho que nós temos que lembrar que todo o poder emana do povo na democracia. E o nosso povo vai continuar votando em muita gente corrupta, não tem jeito. Porque o povo, ou parte do povo, parte do eleitorado, ainda vai votar buscando uma camiseta, um emprego para afilhado, um acesso à saúde, um acesso a isso, enfim. Isso não se resolve, não vai se resolver em 2018, essa é a minha opinião. Não sou pessimista, sou otimista. Pessimista é aquele que já desistiu. E considero um otimista na visão de Mário Cortella, que o otimista é aquele que vai continuar se entregando, buscando, trabalhando, se esforçando de fato para que as coisas deem certo. Mas se não houver estudo de verdade, de maneira bem honesta, para preparar as próximas gerações, nós não mudaremos isso nem a médio nem a longo prazo. Sidney Costa, que eu apelidei aqui de poeta, nunca desliguei o microfone do Sidney. O Heraldo desligava aqui, mas aqui eu nunca desliguei. O Sidney Costa que agora assumiu o cabelo branco, ele fazia aquele nuguete no cabelo, mas a Maria chegou para ele e ele falou aqui no programa. A Maria falou, não, deixa o branco, tudo. Aí o Filete mandou passar um shampoozinho daquele roxo, para não ficar amarelado o cabelo, tal. O Sidney que está com o novo visual. E ele que falou aqui no programa que estava celibatário há 7 anos, no programa com o Heraldo. Tinha acabado de ver ele com uma namorada. Sozinho, não estava nesse programa, não. Estava contigo. Não, mas depois do programa tu desmentiu, né? Não, eu falei que ele gostava de namorar bastante. Né? Pô, eu vi ele com uma namoradinha mais nova, faz 1 ano atrás e tal. Pô, aí falou que está celibatário há 7 anos. Eu falei, pô, Sidney, você quer que faça uma cartinha aqui? Quem quer namorar com o Sidney Costa, pô? Aí brincadeira, né, Sidney? Mas depois ele desmentiu, falou que era brincadeira. Heraldo, essa questão aí, quem votar em 2018? Olha, fica difícil, viu? Porque os nomes colocados até o momento, realmente a gente não vê nenhum que possa, assim, trazer um ânimo. Porque os que se colocam estão todos, pelo menos, chamuscados aí pela essa avalanche de denúncias, de entrega, de delações, enfim, tudo isso.
Então, eu penso também como o Aldo, quer dizer, não vai ser nessa eleição de 2018 que a gente vai ter, vamos dizer assim, uma arrumação da casa, vai demandar ainda um bom tempo, quer dizer, e é aquela história, né, para a gente melhorar um pouquinho, a gente vai ter que investir mais em educação, e vai demorar um pouquinho, viu, porque do jeito que está, não se resolve de um ano para o outro. Nós já estamos aqui ingressando praticamente no segundo semestre deste ano, eleições para o ano que vem, esses nomes que estão aí, realmente não vislumbram nenhuma situação que favoreça, pelo menos, o Brasil e os brasileiros. A Flaviane, a Ana, o Jorge, Bolsonaro, Bolsomito 2018. Isso aí eles estão falando, né? Temos que saber e tal. Mas o filho do Bolsonaro é remador, veio aqui remar comendo no outro dia. Não tem nada a ver com o Bolsonaro. E o Bolsonaro demonstrou interesse em vir aqui no programa, né? Então, em breve nós traremos o Bolsonaro, estamos tentando trazer o Roberto Freire aqui, mas não é que a gente vai apoiar o Bolsonaro ou vai deixar de apoiar. Vamos trazer ele aqui, que será um prazer receber o Bolsonaro, ele que tem uma linguagem diferente, mas que é um cara que está há vários tempos lá e não tem uma causa de corrupção contra ele. Ele fala muita besteira, né? Falou contra os homossexuais, que hoje são 18% e tal, mas às vezes a pessoa fala também naquele afã e tal, mas agora ele já está com esquema de marketing pessoal, já está um pouco mais calmo, tudo, e o Bolsonaro vai vir aqui no programa, se Deus quiser, mas não é que a TV Com está apoiando o Bolsonaro, deixando de apoiar. Se quiser vir aqui o Aécio também, ele pode vir, se quiser vir o Fernando Henrique, seria uma honra, só que as perguntas eles não vão gostar muito, mas o Bolsonaro, em breve, nós vamos tentar trazer o Bolsonaro aqui no programa, né, que eu acho que vai ser um bom programa, né, que vai ter muitos elogios, críticas, porque ele é uma pessoa polêmica, mas não é que a TV conta. E para a Ana, para o Jorge, que estão falando do Bolsonaro aqui, vamos ver até 2018 como é que o Bolsonaro se comporta, né? Mas é uma pessoa que não tem isso de corrupção. Até eu falando com o filho dele, falou, se meu pai fizer uma coisa errada, jogar uma casca de banana na rua, sai no mundo todo, né? Porque isso que ele é uma pessoa correta. Por isso que muita gente também não quer ter interesses econômicos, porque o Bolsonaro é uma pessoa que é radical, né? Correto, na parte da ser uma pessoa honesta. Agora, se ele vai ter um plano de governo bom ou ruim, é outro problema, né, Aldo? Eu não sei se o Bolsonaro vai emplacar, mas eu acho, depois eu vou, claro, nós vamos ouvir a opinião do Heraldo, mas o momento é de um candidato que tem um perfil longe, não vou nem dizer direita, mas longe da esquerda. Porque nós tivemos aí o PT durante um bom tempo no governo e nós infelizmente não nos aparece ou não nos foi apresentado um programa de educação. Não nos foi apresentado um programa de saúde. Aliás, nós, quando vemos algum integrante da alta cúpula desses partidos políticos que estavam no poder, nós não conseguimos identificar a entrada deles em algum hospital público. Já pensou que bacana que seria se nós tivéssemos, não alguém doente, mas alguém doente político se tratando num hospital público que fosse referência no país? Nós sempre, eu vou fazer a pergunta, não vou responder, porque o telespectador que está nos assistindo, ele certamente já vai saber de onde estará o repórter dando a notícia daquele político que está internado. Será de São Paulo, da frente de um ou outro, são só dois os hospitais que aparecem. Então nós tivemos aí, por exemplo, né, a esquerda no poder, e nós não temos um hospital em que os próprios dirigentes da esquerda se internam ou internam seus parentes para cuidar. Então assim, será que o povo que está lá na fila buscando senha para uma consulta daqui a 4 meses não vê isso? Eu acho que vê. Então o momento próximo de 2018, até para completar a pergunta que foi feita pelo Sidney Costa, não vai mudar muita coisa, porque o povo precisa mudar muito. Mas acho que o momento será de um candidato mais à direita desses dogmas que são colocados para nós. Aqui está o Fábio do Pão da Praia falando que todo país que tem um governo de esquerda ruim tende a ser um radical de direita, que pode não ser a solução. Você vê, já a Ana, o Jorge já falaram do Bolsomito, o Bolsonaro, e o Fábio já está falando que todo país teve uma esquerda ruim, né, como foi a nossa, onde Zé Dirceu prometeu um monte de coisa e fez pior do que os que estavam aí, né? E não só ele, Palocci, Lula, enfim, Dilma, tudo levando a verdadeira falência do país, uma Copa do Mundo desnecessária, construir estádios superfaturados, quebrar a Petrobras, enfim, um monte de coisa. É que todo país que tem uma esquerda ruim, né,
tende a ser a votar em direitos, a pessoa de direita radical, né? E de repente pode não ser a solução, segundo o Fábio da Ponta da Praia. O que você acha, Geraldo? Na verdade não é a solução mesmo, né? Não é porque você teve um governo ruim, e eu nem digo que foi de esquerda, porque o Lula para governar, ele se aliou até com o Paulo Maluf. Todo mundo viu, todo mundo sabe, né? Ele se aliou com as piores forças para governar. Né? Então, essa solução, ou pelo menos essa tragédia, que não se abata sobre o Brasil. Nós já sofremos bastante, estamos sofrendo muito, quer dizer. E eu também não acredito nessa solução de direita ou militarista, como querem impor. Isso não funciona, não tem como, gente. Nós precisamos de alguém sério para levar o país para frente, né? Não adianta vir querer ali com uma solução de alguém aí com uma marreta na mão para governar e incidir até nas questões de sexualidade da população. Isso não é solução. Isso não traz nenhuma vantagem para o país. A gente precisa de alguém sério para continuar colocando o Brasil na rota de crescimento, como já vinha, de certa forma, tentando entrar nos trilhos a partir de determinado momento, quando da redemocratização do país. Quer dizer, evoluir, retroceder, não tem mais espaço para isso. Nós já é uma nação que, todo mundo fala, é uma nação nova. Não é tão nova assim. Já poderíamos estar num patamar muito melhor. Nações que foram dizimadas aí pela Segunda Guerra, na primeira metade do século passado, conseguiram se reerguer, se reconstruir e hoje são verdadeiras potências. Por que a gente não consegue fazer isso aqui? Nós temos um povo bom, um povo trabalhador e uma classe política desastrosa. É só reverter esse quadro, é só virar um pouquinho esse jogo. Bom, parabéns ao programa, Rutinaldo, ótimos comentaristas. Também o Alcino, mandando parabéns ao programa, Rutinaldo, sempre participa com a gente aqui. Hoje não tem pergunta, parabenizando vocês. O Alcino também, sempre tem umas perguntas reverentes aí, mas hoje não tem pergunta nenhuma. E a dona Leda, falando no Benito Furtado, a Codevidas está com problemas, Filete. Segundo o Jornal Diário do Litoral, Tribuna, nós vamos ter uma greve, uma passeata dos protetores, é meio extenso aqui, mas uma passeata dos protetores de animais daqui a 10 dias na praia. Você está sabendo de algo? Sim, eu estou sabendo de algo. Eu li nos jornais, né, que as pessoas estão reclamando que o Codevidas não trabalha sábado, domingo e tal. Eu tenho minha opinião formada sobre esse respeito, mas queria saber do Aldo a questão da proteção animal, que está muito pujante ultimamente, e foi anunciada uma passeata de protetores protestando contra o Codevida aqui em Santos. Eu, quando escuto, leio uma notícia de pessoas se importando com animais, eu fico muito feliz, porque ainda há esperança, ainda há pessoas do bem, pessoas que se preocupam com o próximo, se preocupam com o seu animal. E nós temos que olhar atentamente a isso e olhar, né, ver quais são as reclamações que eles estão reivindicando, né, porque não se pode. Será que uma passeata com uma reclamação, será que não tem algo que possa ser investigado, que possa ser melhorado? Acho importante dar atenção, sim, para que a gente, pelo menos para essa parte da população que se preocupa com algo, não deixemos falando sozinhos. Heraldo, essa questão aí do Codevida, as pessoas hoje, né, estão reclamando que aquela Praça dos Cachorros lá no Sesc está meio complicada, que tem muito craqueiro naquela região. Então, para quem tem em todo lugar, né? Rua Tiro Naval, cidade, Praça Rosinha Viegas, do lado do maior prédio corporativo do Brasil, um dos maiores. Isso é um problema, né, que não dá para pegar o cara coercitivamente. Você fica na rua, o cara tá lá, não tem como tirar. Os abrigos estão vazios, a pessoa não vai. Muitas pessoas dão esmola, tem pena, porque aqui nós somos terra da caridade e fraternidade. Então fica essa questão que é muito complicada, é uma questão que depende de muitos estudos, né? Mas as pessoas estão reivindicando melhoria no atendimento dos animais. É interessante isso, importante, né? Porque você sabe melhor do que eu, Filete, né? O amor que as pessoas têm pelos animais, e quando os veem abandonados, isso realmente choca bastante, né? Então, se espera muito, né, da Codevida, não sei, deve ter os problemas deles lá também, mas a quantidade de animais que a gente vê aí, às vezes maltratados também, isso traz um aprofundador, e as pessoas querem uma ação mais efetiva por parte dessa entidade, né? Agora, você tocou também na questão daquela pracinha ali no Sesc, realmente está muito abandonada. Eu costumava passear lá com o meu cachorro, mas não vou mais não, viu, porque realmente
você não encontra nem mais ninguém lá e a presença daqueles viciados, coitados, é muito grande. É que você vai com o teu pastor alemão, ninguém mexe, mas se mas a mulher com o pudozinho, com o pugzinho, eu sei, complica, né? Mas então, a mulherada não tá indo mais com o cachorrinho pequenininho. É que tu vai com o baita de um pastor, ninguém mexe, mas se tu tivesse o cachorro pequenininho, né? Pois então. Já pensou você passeando com o pudozinho? Ficava bonito, mas é aquela história, o coitado lá, o viciado que tá na dependência do crack, ele não representa muito risco assim para terceiros. Mas no entorno dele tem um traficante, tem o outro que às vezes quer furtar, roubar alguma coisa para fazer dinheiro, para consumir droga. Então é muito. Não tenho visto, eu passo constantemente por ali, não vejo mais ninguém, viu, Filete, ali naquela pracinha. Não tem mais ninguém. As pessoas foram embora, né? Infelizmente. Agora a prefeitura podia aproveitar, já que está reurbanizando aquela praça, e dar uma ajeitada ali também, né? O vereador Furtado aí, que tem essa bandeira dos animais, aí da defesa dos animais, podia dar uma forcinha para isso, né? E as pessoas... Foi muito bom quando abriram aquilo lá, né? Foi bom. As pessoas querem fazer o hospital veterinário em São Paulo, põe aí, www.veja.com.br. Aqui a gente fala da Tribuna, do Diário, do Jornal da Aula, do Boqueirão, do Espaço Aberto, Costa Norte, mas também temos jornais de São Paulo, Agência Brasil, tudo. Então a informação, você põe na Veja aí, 10 milhões o hospital gastou para construir o hospital lá em São Paulo. 1 milhão por mês de despesa. 15 quilômetros da primeira favela, não atende pobre, é classe média, tal, que vai lá, tal. Canis lotados e animais abandonados. Não tem mais internação, não trabalha sábado e domingo. 600 consultas mês. Eu pergunto, uma consulta em média em Santos está de 80 a 120 reais, né? Vamos pôr aí 100 reais. Se o veterinário fizesse por 40 para a prefeitura, no seu horário ocioso, hoje nós temos, por exemplo, clínica 24 horas, depois das 10 horas da noite hoje, é ocioso. Por que é ocioso? Jogo no Plim Plim. Jogo no Plim Plim. O cara tá vendo na TV, acaba o jogo. Então, futebol, com não sei o que, frio. Então, acaba o movimento. O que acontece? Se você falar, eu dou 2 consultas nesse horário, outro tal, a gente tira essa demanda reprimida. Você vai no plano de governo de todo mundo, né? Tá lá, parceria público-privada com os veterinários. Não vai adiantar abrir o hospital, porque não vai funcionar. A parceria é muito mais barata para o poder público. Você tem as mega empresas de imagem aí, né? Tem horário ocioso, tem que ficar o tomógrafo aberto lá à noite para aquele cara que se acidenta de moto, para aquele acidente cerebral. Então o que acontece? Uma fratura de crânio, um problema. Você já tem horário ocioso, tem lá o motorista, tem o guarda, poderia fazer os raios-x ociosos da prefeitura. Seria muito mais barato que comprar máquina. A prefeitura compra máquina, ninguém cuida. Chega um feriado quinta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, ninguém trabalha. Não funciona desse jeito. Parceria público-privada é o melhor caminho, né? Estou aqui, entre os nossos estúdios, a professora, advogada, Rosima Rodan, ela que me arrumou uma palestra, ela que me indicou para uma palestra que eu fui dando na Secretaria do Meio Ambiente lá de Cubatão, fazendo mais uma pós-graduação, mais um mestrado. A mulher tem 10 especializações, um mestrado. Rosima Rodan, uma grande educadora, né? Uriel Vilas Boas, não vou esquecer de você não, Uriel. Uriel, caramba, se eu esquecer do Uriel, poxa, não é porque o Palmeiras vai perder hoje na vida que eu vou esquecer dele, né? Gostaria que vocês comentassem como se explica a irmã do Aécio Neves está presa. O Aécio não está preso. Qual a posição? Como vocês interpretam isso? E já batendo nessa notícia também, a Agência Brasil de hoje publica que o STF, em defesa, o Aécio afirma para o STF que não descumpriu a decisão judicial. Embora esteja todo mundo lotado no gabinete dele e esteja aparecendo o nome dele nas votações, doutor Aldo, ele não está indo lá, mas está aparecendo o nome dele nas votações. Olha o Aécio, olha que beleza. Aí ele estava preocupado, hein? Então o Aécio, né, que quase foi presidente da República, né, está aí por uma votação pequena, ele não foi nosso presidente, está muito enrolado, a irmã presa, né, o primo Fred preso, né, carregador da mala, que foi levar 2 milhões lá para o Perrella. E é engraçado que se tirar o Aécio, quem entra? O Perrella, que foi o que recebeu os 2 milhões. Né? É bem complexa essa questão, né? Você falou do Aécio Neves, e ele foi afastado por uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Faquinha. Nessa decisão estão as condições do afastamento. Ou seja, nessa decisão não está, por exemplo, corte de vencimentos. Então, quem é que deveria cortar os vencimentos? Quem deu a decisão. Se não tem decisão nesse sentido, não estou dizendo aqui que é moral, estou dizendo que é legal.
se a decisão afastou o senador, disse as condições em que ele deveria se afastar, eles estão cumprindo dessa maneira, né? Mas eu gostaria de terminar, acho que nós temos ainda um pouquinho de tempo. O Filete aqui acabou de ajudar ou de dar um incentivo, sem nenhuma contrapartida, de falar que existe a possibilidade de fazer um corujão veterinário. Exatamente. Uma parceria com os veterinários, não só com a clínica dele, mas com todas, e isso certamente ajudaria a demanda reprimida, como ele mesmo disse. Oftalmologistas também já me posicionaram aqui disso, radiologistas também, muita gente quer participar. Isso mostra que a minha tese aqui, de que o Filete poderia compor o poder público num secretariado, é muito importante, porque ele tem ideias positivas que podem ajudar sim, e pelo que ele falou, ajudaria também a população muito carente que tem lá o seu bichinho com esse projeto Corujão. Eu já estou dormindo 6 horas por dia, dando aula aqui na clínica e tal. Estou vivendo, se fizer isso eu não durmo, pô, aí não dá, né? Não, melhor eu fazer o que eu estou fazendo, mas obrigado pelos elogios. Doutor Heraldo, padrinho do Sidney Costa, poeta. Vai fazer padrinho do casamento com a Maria também, não? A Maria da escola de inglês. Ele está namorando? Ele falou que... Ele está namorando? Tá mandando flores ainda, né? Que seja muito feliz. Eu sou aquele amante. Se convidar, eu vou ser o antiga. padrinho. A gente não pode se oferecer para ser padrinho, né? Se convidar, a gente vai. O Sidney é aquele amante chamado antigo, ele pega na mãozinha primeiro, dá flores, entendeu? Tá, o negócio demora. Agora eu queria completar o que o Aldo falou em relação às sugestões, às propostas do Filete. É importante mesmo. Não só para a saúde animal, mas como para a saúde humana também, né? Em todas as áreas, em todos os setores. Custa caro realmente a máquina pública. Demanda muitos recursos e tal. Por exemplo, final de semana você tem que pagar em horário dobrado para esse pessoal. Então, tá aí uma sugestão. Os gestores que analisem, né, e implantem, viabilizem. Queria agradecer a presença do Heraldo do Alto. Prefeitos, não tem dinheiro, diminui a máquina pública e faz zeladoria, né? Zeladoria, não pode deixar de pintar a rua, faróizinhos bonitinhos, jardinagem, canais limpos, zeladoria, né? Não adianta querer construir prédio, demolir hospital, faz a zeladoria, o beabá, tal, que a gente já agradece. Queria agradecer a presença dos dois, bom feriado para todos amanhã e continue com a nossa extensa programação. Muito obrigado.